Aqui que Deus colocou no meu coração, como disse, ardeu na quinta-feira, e eu quero trazer ela para você. Eu quero contar para você o que ela falou comigo. Eu tenho certeza que vai te ajudar em algumas decisões também. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo de número 33. O tema é: sem Jesus é prejuízo certo. O tema da mensagem: sem Jesus é prejuízo certo. Mateus 6,33. Eu queria que depois você não guardasse a tua Bíblia aí não, você ficasse com ela, que nós vamos abrir em outro trecho também. Mas em primeiro lugar, como tema da mensagem, sem Jesus é prejuízo certo, eu quero ler esse texto base no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, disse misericórdia. Oh, glória a Deus. Versículo 33 é o que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Esta palavra, Jesus ensinando sobre estar ansioso, estar preocupado com as coisas da terra. Jesus estava ensinando os discípulos, e nós somos discípulos de Senhor também. Por quê? Porque discípulo quer dizer aluno, e aluno aprende com o mestre, com o professor, e Jesus é o nosso mestre, e a palavra dele vai nos ensinar nesta noite. Ele diz aqui que nós devemos ter uma prioridade. Primeiro é o reino de Deus e a justiça dele, depois vem os meus desejos. E ele diz que os meus desejos, ele vai acrescentar. Mas para eu receber a realização dos meus desejos, primeiramente eu tenho que buscar o reino de Deus e a justiça dele. É interessante isso. E aí nós começamos a olhar para nós, não olhar para o vizinho, não olhar para outra pessoa, porque quando é ministrada a palavra de Deus, a gente sempre fala assim: ah, se fulano tivesse aqui, essa palavra ia ser para ele, sabe, ele ia ver, mas ele não está aqui. Se fosse para ele, Deus teria trazido ele aqui, mas é para mim, é para você. Essa palavra então mostra, Jesus mostrando aos discípulos que havia uma prioridade: primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Muito bem, agora eu quero pregar uma pessoa na Bíblia, aonde ela acreditou, ela buscou com as suas forças, mas acabou perdendo tudo que tinha. Será que alguém de nós aqui tem lutado com as nossas próprias forças, e chega no final do dia e fala assim: eu não aguento mais essa vida, eu estou a ponto de largar tudo, eu estou pensando em pegar uma estrada, encher o tanque do carro e vou até acabar o combustível. Quando acabar o combustível, eu não sei o que vai fazer. Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai arrumar dinheiro, vai pôr o combustível, vai voltar para resolver o problema. É isso que acontece. Eu quero que você vá comigo agora no livro de Marcos, capítulo de número 5, o versículo 25. Livro de Marcos. Lembra que nós lemos que em primeiro lugar é o reino de Deus e a justiça dele. E nós vamos ver uma pessoa aqui que inverteu a situação e acabou perdendo tudo que tinha. Vamos ler? Quem encontrou, diga amém. Você estava em Mateus, você pula para o livro da frente, é o Marcos, livro de Marcos, e capítulo número 5, versículo número 25. Quero ler com você. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e tendo despendido, hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido ou desperdiçado tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele,
por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra. Nós aprendemos aqui que o Senhor quer que nós busquemos em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, porque aquilo que queremos, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai nos dar. E nesta noite, Pai, que o Senhor possa ensinar-nos com esta tua palavra, que possamos sair daqui alimentados, fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Deus, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas sair renovado pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu estava meditando nesta palavra e Deus falou grandemente comigo, e eu queria compartilhar com você, dizendo que naquela época existia uma certa mulher. A gente começa percebendo que Deus não quer dar título para ninguém. Senão ele tinha falado, era uma mulher de olho claro, alta, bonita. Ele não quer dar crédito para as pessoas, porque todos os créditos são de Deus. Toda honra, toda glória tem que ser dada ao Senhor. E nós devemos aprender assim, que o primeiro lugar tem que ser o Senhor. E ele pegou uma certa mulher, não tem nome essa mulher, mas esta mulher tinha um problema. Esta certa mulher não foi nem colocado o nome nela na Bíblia, mas ela diz aqui que havia 12 anos que ela estava passando por um problema. Irmão, estava se arrastando o problema dela. O problema dela parecia que não tinha fim. E a palavra continua me dizendo que ela vinha sofrendo. Era um sofrimento. E ela tinha um sofrimento há 12 anos vivendo esse sofrimento. E isso, a palavra de Deus me diz que era uma hemorragia, era um sangramento. Meu irmão, já você imaginou alguém sangrando por 12 anos? Não pode ir em lugar nenhum porque está ali sangrando. Não pode fazer nada porque está sangrando. E olha, nesta época, pessoas que estavam com hemorragia, nesse caso, ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha, ela tinha uma menstruação constante, ela tinha algo que vazava sangue constantemente, e pessoas nesta época, era colocado fora da cidade. Essa pessoa, esta mulher, não podia viver no meio de outras pessoas que não tinham problema. Ela era colocada junto com pessoas que tinham problema parecido com ela. E ela vivia, era uma pessoa desprezada, era uma pessoa ali marginalizada, ela ficava fora da cidade. E mais, se ela fosse pega, se ela fosse encontrada andando no meio de outras pessoas que não tinham o problema dela, ela corria o risco de ser apedrejada, ela corria o risco de ser morta à pedrada. Você imagina, começa a entender, começa a sentir o problema e a situação que essa mulher estava vivendo. Isso às vezes não pode, a gente fala da mulher, mas eu não estou falando de sangramento, não estou falando de hemorragia, mas eu estou falando de problema. E o problema não escolhe sexo, se é homem ou é mulher, ele acontece. E o problema quando acontece, nós temos que correr para resolver esse problema. E eu quero justamente nisso abordar. Quando essa mulher teve esse problema, qual foi a iniciativa dela? Ela pegou o problema dela e falou assim, o meu problema é com o médico. E a palavra de Deus me diz no versículo 26 que ela padecera. Ela andou por vários consultórios da época. Ela procurou vários médicos, vários especialistas, ela foi. Eu fico imaginando o tempo que esta mulher gastou indo atrás de uma solução pelas mãos do médico. A palavra ainda continua me dizendo que ela perdeu tudo que ela possuía. Ela gastou toda a sua riqueza, ela gastou todo o seu dinheiro. Além de gastar o seu tempo, além de perder o seu tempo, ela também perdeu tudo que ela tinha.
A palavra está me dizendo assim aqui, ela perdeu tudo o que ela possuía, olha, e diz ainda, e sem resolver, sem nada aproveitar, sem ter resultado nenhum, e inclusive a palavra de Deus me diz assim, que ela foi indo de mal a pior. Comece a tentar se colocar no lugar dessa mulher. Essa mulher, ela não ficou parada, mas ela lutou. Ela pegou as suas economias, ela pegou as forças que lhe restava e foi atrás de médico, ela foi atrás de uma solução. Mas ela estava lutando com as suas forças. O que precisava fazer, ela não fez. Ela deixou Jesus como a última opção de sua lista. Depois de 12 anos, sofrendo o que sofreu, colocado fora da sociedade, gastando tudo que tinha, gastou dinheiro, gastou o seu tempo, foi em vários médicos. Depois que esgotou, ela falou assim: agora estou sabendo da fama de Jesus, então eu vou atrás de Jesus agora. Ela não tinha mais o que fazer. Jesus não foi ali a prioridade. Jesus não foi para ela a solução, mas Jesus foi aquele que sobrou. Ela não tinha mais o que fazer. E aí ela teve um exercício de fé. 2 tipos de fé tem aqui. O fé de ela acreditar que ela ia conseguir chegar até Jesus, a fé humana, a crença humana. Eu vou conseguir, ninguém vai me apedrejar. Ela foi até Jesus. E a segunda fé, que agora é a fé de Deus, em Deus, que se ela tocasse em qualquer lugar que pertencia a Jesus, ela seria curada. A última opção dela foi a que salvou. Mas eu começo a me perguntar, e se ela tivesse ido, quando aconteceu o primeiro problema com essa mulher, ela tivesse ido a Jesus? Primeira coisa que ela ia poupar era o seu tempo. Segunda coisa que ela ia poupar é os seus bens, as suas riquezas. E sem contar que ela não ia ficar 12 anos afastada de sua família, fora da cidade e vivendo a situação que ela viveu. Eu quero transportar isso para uma aplicação nos dias de hoje. Nós não somos a mulher de fluxo de sangue, nós não somos essa mulher com hemorragia, mas de repente no nosso meio pode ter pessoas que estão com um problema, que está se arrastando, não por 12 anos, mas talvez por mais, talvez por menos. E como esta mulher muitas vezes está passando o tempo, está passando o dia, está gastando o seu tempo a cada dia em correr atrás de médico, correr atrás de uma solução pela mão do homem, pela mão de um ser humano. Talvez esteja gastando o seu dinheiro, gastando as suas riquezas, e ainda assim muitos podem estar zombando de você, podem estar zombando de mim. Nós devemos olhar para esta passagem e falar assim: olha, eu já fui em vários lugares para buscar a minha bênção. Eu já fui em várias igrejas, eu já fui em vários médicos, eu já fui em vários lugares para solucionar o meu problema. Mas nessa noite, eu quero ir até Jesus. A minha solução virá do Senhor. E eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, o que sucede com você que você até agora não conseguiu resolver? Quanto tempo você está vivendo nessa situação que você está pensando agora? Há quanto tempo você tem buscado pelos seus meios, mudando o comportamento, mudando de casa, mudando de amigos, estudando lá, estudando cá, acrescentando isso, mudando, achando que comprando um carro, vendendo um carro, fazendo isso ou fazendo aquilo, iria trazer um tipo de sucesso, ia trazer um tipo de resultado. Quantas vezes nós vamos, mesmo sabendo da fama de Jesus e tudo aquilo que Ele fez, e que Ele se faz presente nesse lugar, porque no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz a palavra de Deus que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Então Ele está nesse lugar. O Senhor está aqui. E de repente eu não vou conseguir tocar o Senhor fisicamente como ela tocou.
A palavra de Deus diz que é bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que não viram, mas creram. Nós vamos ser muito mais felizes do que as pessoas. Quantas pessoas naquela época viram Jesus e não aconteceu nada com aquela pessoa? Eu quero dizer também que esta palavra não é para uma multidão, porque se você ler a palavra, existia uma multidão que cercava Jesus, mas só aconteceu um milagre na vida de uma pessoa que tinha fé em Jesus. Muitas pessoas cercavam Jesus, buscavam Jesus, espremiam Jesus, mas não acontecia nada com ela, porque lhe faltava fé, lhe faltava acreditar. E nesta noite nós queremos, como essa mulher se libertou do fluxo de sangue, eu e você queremos e vamos ser libertos daquilo que tem nos oprimido por 1, 2, 3 meses, anos. E você, em nome de Jesus, pela mesma fé dessa mulher, vai sair daqui dessa noite liberto e abençoado em nome de Jesus. Precisamos acreditar nisso. Isso aconteceu com essa mulher e Jesus está aqui nesta noite. Ele está neste lugar. Comece a trazer na tua memória o que vem se arrastando. Sabe, eu quero falar, aproveitando disso, quero falar de coisas que às vezes você não consegue mais voltar atrás e resolver, mas tem algo que nós precisamos desligarmos do passado. São as feridas daqueles que nos feriram. O Senhor nesta noite quer te libertar do passado e curar as suas feridas. E eu quero pedir que nesta noite, para que você venha a ser liberto, olhe para Jesus e fala: Senhor, eu quero liberar perdão sobre aquela vida que me ofendeu. Porque eu pergunto para você, meu irmão, quantas pessoas não falaram, se descobrisse que essa mulher estava no meio dela, você sabe o que ia acontecer? Ela ia morrer, ela correu riscos. E que risco nós estamos correndo para conquistar a nossa bênção, a nossa vitória? Jesus morreu na cruz, foi enterrado como qualquer outro homem, mas como eu e você, Ele ressuscitou e tem uma casa no céu, é onde nós vamos morar com Ele. É uma proposta. Eu quero te motivar a deixar de confiar nas suas forças, a deixar de confiar na promessa do homem, a deixar de confiar que o tempo vai resolver o seu problema. Ei, o tempo, a solução dessa mulher chegou quando ela foi até Jesus. Mas ela não foi simplesmente fisicamente, porque fisicamente todos nós estamos na presença de Jesus, porque Ele está aqui. Todos nós estamos fisicamente, aquela multidão estava fisicamente com Jesus. Mas só uma pessoa estava com fé suficiente para mudar a história, a vida, a situação que ela estava vivendo. E Deus nessa noite precisa ver no seu coração uma fé assim, crendo que o Senhor vai te dar a solução. Ei, não tinha médico que resolvia o problema dela, não tinha homem que resolvia o problema dela, mas tem um Deus que resolveu o problema dela e está aqui para resolver o meu e o seu. Eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso falar assim: Deus, eu estou cansado desta vida, eu não quero mais essa vida. Eu fico imaginando, e te dá permissão de fazer isso, qual era a situação desta mulher, qual era o ânimo que ela tinha. Ela já tinha tentado de tudo. E talvez nesta noite você está: pastor, eu já recebi 10 orações, eu já vim não sei quantas vezes na igreja, eu já fiz tanta coisa e nada aconteceu. Mas não existiu nenhum dia igual ao dia de hoje, não tem nenhuma noite igual a essa noite aqui, que você pode mudar a sua história. A tua fé move montanhas, e o Senhor está aqui. Quantos de nós não está gastando o seu tempo e o seu dinheiro em busca de uma solução? Essa mulher, Jesus foi
a última opção dela. A última opção dessa mulher foi Jesus. E Jesus tem sido qual opção minha e sua? A primeira? Ou você trabalha, luta, faz toda a sua parte, depois agora eu vou na igreja, agora eu vou falar com Jesus, agora eu vou falar com o Senhor, porque eu não estou aguentando mais essa vida. Quando eu luto com todas as minhas forças e não encontro mais saída e vou buscar Jesus, eu estou igualzinho a essa mulher. Você está igualzinho a essa mulher quando você não coloca Jesus como a sua primeira opção. Porque quando acontece um problema na nossa vida, a primeira coisa que percebe, que entende, que quer fazer é resolver o problema do nosso jeito. Não existe luta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é no mundo espiritual. A sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta não é contra a pessoa que te lançou uma palavra, que te feriu. A sua luta é contra o espírito que tomou aquela vida e usou a boca dessa pessoa. Aí que você tem que entrar em luta. Essa mulher, ela conseguiu a vitória dela. Foi a última opção, mas ela conseguiu. Talvez nessa noite você está aí e fala assim: Deus, eu quero que o Senhor seja a opção da minha vida nesta noite. Eu não quero saber se Deus está sendo a primeira opção sua, não quero saber se é a segunda, a terceira, a 1000, mas que nesta noite Jesus seja a sua opção e Ele possa fazer o milagre acontecer na tua vida. Há uma necessidade, é preciso que eu tenha fé. Quando você vem aqui à frente, alguém já me disse uma vez: pastor, eu já fui tantas vezes lá na frente e não aconteceu nada. E eu lembro de uma história que um dia eu ouvi. Diz que um jovem, ele foi muitas vezes para a igreja, e cada vez que ele ia para a igreja, ele pegava uma pedra na estrada, que era na fazenda. Ele pegava uma pedra e jogava dentro de um buraco. E ele tinha no coração dele que todas as vezes que ele fosse para a igreja, ele ia jogar uma pedra naquele buraco, que um dia ele ia parar para contar quantas vezes ele tinha ido à igreja. Mas teve um dia que ele foi na igreja, e Deus falou tremendamente com ele, que ele saiu de lá de uma forma que só o Senhor para explicar. Leve, confiante, acredite, olha, ele tomou posse daquilo que foi ministrado. E naquele dia ele saiu e falou assim: hoje eu vou lá, eu quero saber quantas pedras tem naquele buraco, depois de tantos anos que eu estou indo na igreja. Eu vou contar quantas pedras. E ele entrou dentro do buraco. Você sabe quantas pedras ele encontrou lá? Uma. Porque foi a única vez que ele foi de coração para a igreja e deixou Deus operar na vida dele. O restante, ele estava indo por outros motivos. Amigos, não tinha o que fazer, e aí vai. Mas aquele dia, ele foi de coração. Então eu pergunto para você, meu irmão, quantas vezes você vai ter que vir aqui à frente? A mesma quantidade que aquele menino jogou a pedra no buraco. Até que o dia que você venha aqui à frente e venha com uma entrega por completo, e Deus fala assim: olha, ardeu, queimou, eu preciso fazer um milagre nessa vida. Não depende de Deus mais o milagre, porque tudo que Deus deveria fazer, Ele já fez. Morreu na cruz, ressuscitou, foi preparar morada, e Ele disse assim: em meu nome tereis autoridade, tudo que pedir ao Pai no nome do Filho vos será concedido. Ele já deu todas as liberações de palavra. Agora cabe a quem? A mim e a você. E eu pergunto, nesta multidão que nós estamos aqui nesta noite, você é mais um? Você é mais uma pessoa? Ou você é essa que fala assim: se apenas eu tocar, se apenas eu chegar perto, se apenas eu me lançar diretamente na presença do Senhor, eu serei curada. Algumas pessoas muitas vezes têm vergonha de vir à frente. Essa mulher, ela não teve somente vergonha, mas ela teve ali, de certa maneira, como ser humano, ela teve medo, porque ela podia morrer. E quando você vem aqui à frente, você não morre,
Na verdade, precisamos matar o velho costume, o velho homem, tirar de nós a dúvida, tirar de nós aquilo que impede o Senhor de agir. Pare de gastar tudo que você tem, que é precioso, e se apresente diante do altar de Deus. Essa mulher fez ao contrário, ela gastou tudo, correu para tudo quanto é médico, sofreu por muitos anos, e a solução dela era Jesus. Nessa noite eu quero perguntar para você: em que porta você tem buscado? Aonde você tem ido para solucionar o seu problema? Mas nessa noite eu quero te apresentar Jesus, porque Ele é o Senhor que curou aqui, nesta palavra, e vai curar aqui nesta noite em nome de Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui.